Olá, meus amigos e irmãos que me acompanham aqui nas redes sociais. Eu quero convidar você neste momento a estar participando comigo de uma série de estudos baseado no texto de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, onde ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para começarmos, você precisa primeiro entender que existe duas formas de interpretação deste texto. Há quem diga que quando Jesus disse isso se referia no sentido de que o inferno não pode permanecer com suas portas fechadas, impedindo a igreja de entrar dentro dela e resgatar as almas que lá estão, ou seja, impedindo que a igreja entre no mundo e resgate as pessoas que estão perdidas lá no mundo. Então, há esta linha de interpretação. A outra linha de interpretação é que o inferno não pode abrir as suas portas e de lá enviar opositores para impedir o avanço da igreja sobre este mundo. Porque mesmo que o inferno coloque obstáculos, barreiras, armadilhas, exército para barrar a igreja de Deus permanecerá triunfante sobre esta terra. Mas eu não quero falar sobre nenhuma dessas formas de interpretação, mas eu quero trazer para você um fato constatado aqui em ambas as formas de interpretação. O inferno tem portas, e portas é uma passagem que serve para barrar ou para permitir o acesso a determinados locais. E nos tempos que nós estamos vivendo, o inferno tem abrido as suas portas e bolado muitas estratégias para barrar o avanço da igreja de Deus. Mas neste momento, com todo carinho, com todo amor, eu quero falar sobre a expressão muito utilizada nas redes sociais nestes últimos tempos, que são exatamente aqueles intitulados de desigrejados, ou aqueles que viveram numa igreja ou participaram de uma instituição e agora vivem transmitindo seus conhecimentos adquiridos através de longos tempos, nas redes sociais e pregando contra aqueles que vivem dentro das instituições, chamando-as de pessoas engaioladas, pessoas atrasadas, que sofreram lavagem cerebral, pessoas perdidas. E tais pessoas falam como se fossem grandes mestres, conhecedores do paleo-hebraico, do hebraico antigo, do grego koiné, do grego moderno, Enfim, falam como se fossem tais pessoas. Mas neste momento eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos que são de suma importância para esse tema. Primeiro que eu quero afirmar que não existe desigrejados. No Evangelho de Cristo só existe duas expressões, só existe duas opções: ou você é ou você não é igreja. Simples. Ou você é ou você não é igreja. Ou você é trigo ou você é joio. O joio, como fala em Mateus capítulo 13, que foi semeado pelo inimigo, ele pode até parecer com trigo, mas nunca será trigo. Ele sempre será joio no meio do trigo. Mas você pode dizer: mas eu saí da igreja porque lá tem muita falsidade, lá tem muita hipocrisia e mentirosos. Não, meu amigo. Você não saiu. A verdade é que você nunca foi igreja.
Você estava no meio dela. Você até parecia com ela, mas você nunca foi, né? Você não saiu, apenas voltou ao lugar onde sempre esteve o seu coração. Por isso, chamar as pessoas de desigrejados ou que você não participa de nenhuma instituição, porque lá só tem falsos, ou porque lá só tem mentirosos, engaiolados, retrógrados, afirmar isso, de certa forma, é uma hipocrisia. Porque se você se coloca como alguém especial, alguém iluminado por Deus, alguém que os olhos abriram, e agora você recebe do alto um conhecimento tal a ponto de conseguir para si discípulos e se autodenominando mestre de muitos revoltados que existe neste mundo. A eclésia, essa assembleia, esse grupo de pessoas tirados do mundo através de Cristo para viver em comunhão como membros do próprio corpo de Cristo, que é denominado de igreja, vive conectado através do amor ao próximo. É bom esclarecer que o joio foi colocado no meio do trigo para atrofiar o trigo, para matar o trigo. O joio sempre vai tentar destruir o trigo plantado por Deus. Por que você acha que tantas pessoas se incomodam ao verem pessoas unidas, louvando a Deus em um ambiente entre irmãos, através da comunhão, através da harmonia? Por que as pessoas se incomodam ao ver muitas pessoas dizendo: Jesus salva, Jesus é maravilhoso, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma a sua vida? Por que você acha que tantas pessoas em redes sociais que se denominam pastores, mas que na realidade não pastoreiam ninguém, a não ser através de um celular, falando para alguns revoltados que a boca é falar mal e semear contenda entre os irmãos? Quando você lê 1 Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo 1 e 2, você começa a entender. Quando você lê esse texto, já começa a fazer algum sentido o porquê dessas coisas todas. O porquê muitas pessoas se revoltam contra irmãos que vivem em comunhão dentro de um ambiente. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando você lê, você começa a entender, que diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão ou se desviarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Olha o que diz Paulo a Timóteo. No versículo 2 ele diz assim: sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua consciência, que têm a sua mente cauterizada. Você começou a entender por que muitas pessoas se revoltam quando vê um grupo adorando a Deus em um ambiente? Começou a entender? Começou a clarear a sua mente? Aqui está, aqui nessas plataformas, nessas redes sociais, está cheio de espalhadores de contenda entre irmãos, cheio de espalhadores de contenda entre irmãos. E olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 16, a partir do versículo 16. As 6 atitudes que o Senhor odeia. A 7ª atitude, ele abomina ou detesta, em algumas versões. Quais são as atitudes? Diz assim o texto, continua no versículo 17. Olhos arrogantes
línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunhas falsas que espalham difamações, e aqueles que provocam contenda entre irmãos. Aqui nas redes sociais está cheio de espalhadores de contenda entre irmãos. Os espalhadores de contendas, eles nos odeiam. Só é você observar a forma como ele nos trata aqui. Aqui nas redes sociais, pastores são chamados de ladrões, de lobos, não é? Irmãos são chamados de engaiolados, retardados, de pessoas que não conseguem raciocinar porque tiveram a sua mente bombardeada com uma lavagem cerebral. É assim que somos tratados aqui. Mas espere que isso tudo é amor. Eles dizem que isso tudo é amor. Mas quando você lê 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, que diz assim: se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Mas nós entendemos perfeitamente isto, porque o próprio Jesus disse assim: olha, antes que o mundo odiasse vocês, ele odiou a mim. O próprio Jesus, o próprio Yeshua afirma em Mateus no capítulo 10, versículo 22: e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Tome cuidado com as portas do inferno. Elas estão agindo para atrapalhar a sua vida, a sua comunhão como igreja aqui nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A todos um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.